Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Marinho, eu sou médico há 18 anos e apesar de eu ter uma formação especializada, eu tive formação generalista também e eu sei que é obrigação de todo médico entender sobre o rastreamento obrigatório de cada paciente em suas fases de vida, para poder orientar os pacientes e eles terem mais e mais saúde. Eu estou falando isso porque nós estamos no mês de março e o Março Lilás é o mês onde se faz a alusão para o câncer de colo de útero. E é por conta dele que eu vou fazer esse vídeo. Eu vou falar aqui sobre os sintomas, sobre o diagnóstico, sobre as opções de tratamento, sobre como você pode fazer o rastreamento do câncer de colo de útero e também vou falar um pouquinho sobre HPV e a vacina do HPV, pois o HPV está muito relacionado ao câncer de colo de útero. Bora conversar? Antes, deixa eu te pedir uma coisa. Deixa o seu like aqui, passa esse vídeo, compartilha ele com mais pessoas, com as pessoas que você se importa no final desse vídeo, porque isso ajuda esse vídeo a chegar mais longe, a atingir mais pessoas. Se você não me segue ainda no meu Instagram, também me segue lá. Lá é uma rede mais dinâmica, a gente vai ter um contato mais diário, com conteúdos mais pontuais também. O câncer de colo de útero, ele é um câncer muito importante para as mulheres brasileiras. Em 2019, quase 17 mil mulheres tiveram diagnóstico de câncer de colo de útero. No Brasil, em média, a cada 100 mil mulheres, 15 tiveram diagnóstico em 2019 de câncer de colo de útero. E aí, como o Brasil é um país de regiões muito diferentes e de nível de assistência de saúde diferente também, a região norte tem a maior incidência de câncer de colo, chegando a 26 em 2019, a cada 100 mil mulheres. O sudeste tem a menor, com 8,61 para cada 100 mil mulheres. Se você não conhece ainda o útero, deixa eu te apresentar. Nós estamos falando do colo do útero, né? Mas o útero é um órgão muscular que faz parte do aparelho reprodutor feminino. É um órgão que pode ser dividido em corpo e colo. Então, o colo é a parte mais externa do útero, que está ligado à vagina, por onde se comunica ao meio externo, né? Essas duas bolinhas amarelas são os ovários e ligando o útero aos ovários nós temos as trompas. Quando a gente fala em câncer de colo de útero, nós estamos falando no câncer que acomete essa parte específica do útero. Algumas mulheres têm como manifestação sangramentos. Os sangramentos fora do período menstrual, sangramento depois das relações sexuais e sangramento depois da menopausa, quando não é mais para ter sangramento. Só que a maioria das pessoas, das mulheres, não tem nenhum sintoma e já podem estar com câncer de colo de útero. E é por isso que esse câncer ele é muito especial, porque ele pode ser muito silencioso. Para que a gente possa vencê-lo nessa fase silenciosa, existe um teste de fácil aplicação que deve ser feito de forma rotineira nas mulheres, que é o Papa Nicolau. O que é o Papa Nicolau? É a coleta de material do colo do útero através da utilização de um espéculo. O espéculo é um aparelhozinho de metal para colocar dentro da vagina, afastar a parede da vagina e dar acesso ao médico ao colo do útero. Fazendo isso, o médico consegue colher material do colo do útero, um pequeno raspado, e analisa as células no laboratório. Quando essas células analisadas ao microscópio têm sinais de atipia, esse teste está alterado. E aí, exames adicionais são necessários. Durante esse teste também é possível se pesquisar HPV, embora isso não seja rotina e nem muito frequente. Quem deve fazer o teste de Papa Nicolau? Qualquer mulher sexualmente ativa já deve começar a fazer o seu rastreio. Então, se a primeira relação foi com 15 anos, 16 anos, 17 anos, que seja, é nessa idade que ela deve começar a se preocupar. Se não, se ela não é sexualmente ativa, com 25 anos, ela deverá começar a fazer o seu rastreamento. O primeiro rastreamento deve ter um intervalo para o segundo de 1 ano. E se esses dois forem normais, a cada 3 anos, a mulher pode repetir o seu rastreamento sem nenhum problema. Algumas pacientes não têm útero, né? As pacientes que tiraram o útero por algum motivo,
se o colo foi mantido, elas precisam continuar fazendo o rastreamento de câncer de colo. E se elas tiraram o útero por conta do câncer, elas precisam continuar fazendo esse rastreamento para pesquisar recidiva. Se a paciente recebeu a vacina do HPV, ela não está isenta de fazer o rastreamento de câncer de cólon, porque a vacina não é 100% eficaz e a paciente precisa fazer o seu rastreamento também com Papa Nicolau. Bom, quando esse teste vem alterado, quando a gente olha ele no microscópio e aparecem células atípicas, normalmente esse teste vai ser repetido e durante essa repetição se podem fazer biópsias para que se confirmar se esse câncer existe ou não. Se o teste para pesquisar o HPV vem positivo, ele vem alterado, ele não significa que o paciente tem câncer, significa que o paciente está infectado pelo vírus. Muitos pacientes continuam infectados pelo vírus e não vão desenvolver câncer. Mas, uma vez infectado pelo vírus, você precisa continuar fazendo o rastreamento do câncer de colo de útero para pegar algum câncer que possa aparecer no futuro, no estágio precoce. As biópsias são o meio pelo qual a gente consegue fechar o diagnóstico do câncer. Então, elas são essenciais para o diagnóstico e elas são coletadas de uma forma simples também através da colposcopia, o mesmo método que se usa para colher o Papa Nicolau. O tratamento ele vai diferir dependendo de algumas características do paciente. A idade é muito importante, pacientes muito idosas não deveriam se submeter a tratamentos muito radicais. Pacientes que têm muitas doenças talvez não consigam fazer tratamentos específicos, como quimioterapia ou até mesmo a cirurgia. E dependendo do estadiamento, se a doença está localizada ou avançada, a gente vai ter tratamento diferente também. Outra coisa que entra muito na conta do tratamento é o desejo de ter filho no futuro. Se a paciente ainda deseja ter filho no futuro, um tratamento alternativo pode ser considerado para se preservar o sistema reprodutor dessa paciente. Quando se opta pelo tratamento, a gente tem praticamente 3 opções: o tratamento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia. A cirurgia ela pode ser feita da forma radical, ou seja, eu tiro o corpo do útero, o colo do útero e ao redor do útero estão alguns linfonodos e ligamentos que saem também. Essa é chamada esterectomia radical. Eu posso também ressecar pequenas partes do colo do útero. Essa ressecção parcial é possível em alguns cânceres muito específicos, muito localizados. A radioterapia é usada para lesões recidivantes ou lesões maiores, que já estão mais extensas, e a quimioterapia ela é usada para pacientes que têm doenças à distância, que ela não pode ser ressecada só com a cirurgia. Algumas pacientes têm o desejo de engravidar e se o tratamento puder permitir que ela engravide no futuro, essa gravidez deve vir pelo menos depois de 12 meses. Claro que, como qualquer câncer, o câncer de colo de útero pode recidivar e a paciente precisa continuar o seu monitoramento para pesquisar se esse câncer voltou ou não. Eu vou falar também um pouquinho sobre o HPV, o papiloma vírus humano. O HPV é um vírus que tem um tropismo, ele gosta de alguns tecidos específicos, especialmente na genitália, e ele pode infectar também a boca e a garganta de alguns pacientes. Fazendo isso, ele pode dar algumas feridas especiais, como o condiloma, ou aumentar o risco de câncer nesses tecidos. Ele é pego pelo contato sexual, então é uma doença sexualmente transmissível. E o uso de camisinha, às vezes, não protege totalmente a transmissão, porque o HPV pode estar em outras partes da genitália que não estão protegidas pela camisinha. O sintoma de quem tem o HPV é praticamente nenhum, exceto quando ele já apresenta aquelas lesões, o condiloma ou então algum câncer. Fora isso, normalmente os pacientes não têm sintomas. E quais os riscos quais doenças podem estar associadas ao HPV? Bom, algumas lesões genitais na vagina, no ânus. Com relação a câncer, ele está associado a câncer de vagina, de pênis, de útero, de ânus, de boca e de garganta, porque o sexo oral também transmite ou também contamina quem pratica. O diagnóstico do HPV ele só é dado quando o paciente apresenta algum sintoma, via de regra. Existem alguns testes para se pesquisar o HPV, em algumas secreções, até mesmo no Papa Nicolau,
ou às vezes com sorologia. Mas em termos práticos, isso não agrega nada de especial ao tratamento, porque não existe um tratamento especial para o HPV. Não tem como extirpar o vírus uma vez que ele entrou lá no corpo desse paciente. Mas ela é uma doença prevenível, porque existe uma vacina que pode ser aplicada para o paciente que não tem HPV e ela pode trazer uma camada de proteção especial, impedindo que o paciente pegue no futuro. A vacina ela está indicada para meninos e meninas aqui no Brasil, para as meninas entre 9 e 14 anos, para os meninos entre 11 e 14 anos. Alguns pacientes de convívio com HIV podem se vacinar dos 9 aos 26 anos, mas esses são exceções. É uma vacina que praticamente não tem nenhum efeito colateral importante, a não ser algumas reações da aplicação no local. Ela é eficiente, ela tem um grau de eficiência muito boa, mas ela não é 100%. Não é porque você tem a vacina que você não precisa se proteger e você mesmo assim, infelizmente, pode pegar o HPV. Mas a sua chance é menor, claro. E não é porque você está vacinado que você não deve fazer o rastreamento de câncer de colo, de útero. Pelo contrário, você precisa fazer, já que a vacina não é 100% eficaz. Nesse vídeo, você viu que a gente falou sobre o câncer de colo de útero, que é um câncer muito importante, é o terceiro câncer nas mulheres brasileiras. Você viu que é um câncer prevenível, se a gente faz o exame periodicamente. Dá para a gente fazer um diagnóstico precoce e para fazer um tratamento curativo em boa parte dos pacientes, desde que a gente faça esse rastreamento. Ele está intimamente ligado à infecção do vírus do HPV, que é um vírus que se pega pelo contato sexual, mas felizmente existe hoje uma vacina indicada para os adolescentes, para que eles não peguem o HPV. Então, no futuro, talvez a gente tenha um cenário melhor com relação ao câncer de colo de útero. Bom, se você gostou desse vídeo, eu te agradeço por ter ficado até aqui. Peço que você compartilhe com as pessoas que você se importa. Me acompanhe no Instagram para a gente ter mais contato. E se você ficou curioso sobre a vacina do HPV, eu tenho outro vídeo sobre vacinas, que eu vou deixar o link aqui para você poder clicar e depois assistir esse vídeo sobre vacinas, que lá a gente fala várias coisas interessantes sobre, não só sobre a vacina do HPV, mas sobre as vacinas de uma forma geral. Muito obrigado e até a próxima!